E fala aí pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo aí no canal, voltando aí com os novos animes da temporada de abril, dessa vez aí com Moonrise, episódio 1 e 2, novo anime original aí do estúdio Witch, em parceria com a Netflix, tá, como exclusividade deles, né, e que teve uma estreia que é simplesmente espetacular, cara, nossa, e assim, eu digo isso em todos os aspectos possíveis, tanto em questão de história quanto em questão de produção. Cara, o que esse anime tá lindo, é um negócio impressionante, cara. Você, assim que você assiste, sei lá, 5 segundos dele, você já nota o valor de produção disso daqui, cara. É absurdamente bem feito em todos os seus detalhes, cara. E assim, se ele mantiver essa qualidade até o final dele, olha, eu me arrisco a dizer que ele pode muito bem ser o anime mais bem feito do Witch, cara. E justamente por isso é uma tristeza, cara, e uma pena o que aconteceu com esse anime, né? E assim, provavelmente você deve estar se perguntando o seguinte: ué, mas você só vai falar de 2 episódios? Ah, não lançou todos já? Ou então você deve estar se questionando: ué, mas já lançou esse anime? Pô, não sabia? Né? Então, tudo isso daí é parte do problema. Então nesse vídeo eu vou explicar tudo isso daí e vou focar em 2 pontos, né? O primeiro, essa treta aí envolvendo o anime e a Netflix, né? Quer dizer, treta não, né? Um problema aí, uma questão que aconteceria com qualquer outro anime praticamente, né? E em segundo eu vou falar desses 2 episódios, né? Até porque, caramba, cara, foram bem bombásticos. Então, vamos lá. Primeiro, o que aconteceu com esse anime? Bom, como eu falei no início do vídeo, esse anime aqui ele é exclusivo da Netflix. E ela simplesmente não divulgou o anime. Cara, é impressionante isso. Ele tá completamente largado e esquecido dentro lá do catálogo dela. Ela não falou em lugar nenhum. E assim, se você não for um cara assim que é do mundo dos animes e tal, acompanha, que segue as notícias e tal, cara, nunca que tu vai achar esse anime pra assistir. Nunca, nunca. Tá lá largado lá e não tem divulgação nenhuma. Tanto que o próprio produtor ali do anime, ele foi até o Twitter, reclamou com a Netflix, falando que, caramba, divulga o anime aí. Pra quem não sabe, esse anime ele lançou no dia 10 de abril, né? E já tá todos os episódios disponíveis lá. São 18 episódios. Isso aqui pra mim já é outro erro também, né? Pra mim não funciona esse lance de você largar tudo ali de uma vez, principalmente pra animes. Mas aqui é uma questão mais de gosto pessoal, pra mim não funciona isso. E eu nem tenho tempo também de acompanhar 18 episódios aí diretão, né? De maratonar um anime desse, né? Então eu vou assistir ele como se fosse um anime semanal mesmo, né? Sei lá, toda semana eu vou assistir um episódio, 2 no máximo, e eu vou seguindo, né? Conforme for, dependendo aí, eu até trago mais vídeos sobre ele, né? Mas eu prefiro desse jeito. Né? Só que, cara, o problema todo é isso, dela não divulgar, pra você ter uma ideia, né? Beginning of the End, cara. Que tá um lixo completo, tá um absurdo de horroroso aquilo aí. Tá podre em todos os aspectos possíveis. Tá tendo uma divulgação enorme da Crunchyroll. Tudo bem, a Crunchyroll não é perfeita, ela tem lá os problemas dela, mas, pô, nisso ela faz bem. Ela divulga os animes dela. Né? Todo mundo acaba sabendo ali que vai estrear alguma coisa lá. A Netflix não, ela simplesmente deixa lá e tal, e quem quiser assistir, que assiste. Né? Paciência. Cara, isso aqui tá matando esse anime aqui. E é uma pena, cara, porque, como eu falei, quando você olha ele, de cara você já vê o valor de produção que isso aqui tem. Cara, e como que o Witch deve ter se esforçado ao máximo para fazer o melhor que eles podiam nisso aqui, né? E tá assim, ninguém tá assistindo. Assim, cara, eu não me recordo, acho que eu não vi praticamente nenhum youtuber falando disso aqui, né? Claro, deve ter tido alguém que já falou e tal, né? Eu não conheço todo mundo, né? Óbvio. Mas, assim, pelo menos a maioria eu não vi ninguém falando, né? Diferente de como eu já falei, de como foi com o Beginning, né? Quase todo mundo falou ali, comentou a estreia e tal, né? Falou, tá, achei isso, achei aquilo, e esse aqui não, tá esquecido lá. E aí entra um outro problema, né? Vou fazer um adendo especial aqui que também é um problema de quando a Netflix pega animes, né? E aí ela resolve passar semanalmente, né? E até nisso ela erra também, porque ela cometeu esse erro tanto com Sakamoto Days e lá com a Onohako, né? Porque o que ela fez? Ela passava semanalmente, só que com uma semana de atraso em relação ao Japão. Então, mano, quem que vai assistir? O cara vai procurar outra forma ali de assistir, não vai ficar esperando a Netflix lá passar uma semana depois que já passou no Japão, cara. Pô, caramba, cara, isso aí pra mim atrapalhou muito esses 2 animes também, né? Só que pra mim o caso aí do Moonrise é muito pior, cara, porque ele tá perdido lá. Não sei se
se vão conseguir salvar esse anime aqui, né? Até porque ele já é de um público que é mais nichado, né? Que é ficção científica ali, misturando com questão espacial e tal. Então, por si só, já é um anime que não atrai tanta gente. E aí não é divulgado, o anime ele vai morrer lá, vai ser esquecido para sempre. Talvez aí, se muita gente começar a assistir e tal, e começar a falar, talvez ele consiga ser ressuscitado, né? Entre aspas, aí, e as pessoas comecem a assistir. Mas eu acho bem difícil, cara. Sinceramente, acho difícil de esse anime conseguir ser resgatado aí do limbo que ele tá na Netflix, cara. Mas bom, deixando toda essa treta de lado, agora sim vamos falar de tudo que rolou nesses 2 primeiros episódios, né? Só que primeiro eu vou dar uma boa contextualizada aqui no que se trata a história desse anime, né? Vou falar toda a premissa básica dele, né? Porque eu acho que dessa forma fica muito mais fácil de você entender esses 2 primeiros episódios, né? Porque tudo isso aqui que eu vou falar de início, ele vai soltando de pouquinho em pouquinho durante o primeiro episódio, né? Então pode ser que você assistindo ali, você passe batido por algumas informações, né? Aliás, esse aqui é um anime que eu recomendo que você preste bastante atenção nele, né? Ali nos diálogos e tal, né? Nas informações que aparecem na tela, porque senão você pode acabar ficando perdido ali. Me parece que essa história aqui não vai ser tão simplesinha não, acho que vai ter um certo tom ali de complexidade, né? Então é bom você não perder muitas informações. Então acho que você sabendo dessa premissa base vai ajudar muito a você entender tudo já de cara quando você começar a assistir. Então vamos lá, do que se trata essa história aqui? Bom, basicamente a gente começa a acompanhar o nosso mundo, né, num futuro não tão distante assim, onde a Terra ela havia chegado num ponto crítico, né? Já não dava mais para você ignorar certas coisas, né? Como por exemplo poluição, superpopulação, mudanças climáticas, desastres ambientais e por aí vai. Chegou num ponto onde estava um cataclisma no planeta, né? E aí os governos mundiais chegaram e falaram, caramba, ou a gente faz alguma coisa ou esse planeta vai estar inabitável em pouco tempo, né? Vai ser, sei lá, extinção da raça humana praticamente, desse jeito que a gente está caminhando. E aí foi criada uma inteligência artificial chamada Sapiência. E essa inteligência, ela meio que tomou as rédeas do mundo. Só que calma, não estou dizendo que ela dominou o mundo não, não é uma Skynet não. Ela servia como um serviço de consultoria. Ou seja, todas as questões políticas envolvendo o mundo inteiro, né, como um todo, passavam por ela. Ou seja, questões como funcionaria a economia, como seriam as novas políticas do mundo, questões ambientais, questões de tecnologia, como seria o novo funcionamento do mercado em si, leis e por aí vai. Tudo passava pela sapiência. E funcionou, deu certo. A Terra ela meio que vive numa utopia, né? Tá tudo indo muito bem, né? Todo mundo alcançou a prosperidade, então o mundo foi consertado, né? Existe até uma aliança mundial agora, não é como se fossem vários países separados, né? Meio que unificou todo mundo, né? Então você pensa, caramba, que bom, né? Deu certo, tá tudo funcionando. Pois é, só que tem um problema, né? Porque nada é perfeito demais. Porque uma das medidas que essa inteligência artificial, né, a sapiência, ela tomou foi criar uma conexão entre a Terra e a Lua, né? Onde a Lua basicamente se transformou numa colônia da Terra, né? Já tem gente vivendo lá e tal, é como se fosse um país, né? Só que na Lua, né? Uma outra parte separada. E basicamente o que eles fizeram foi jogar todos os problemas da Terra para lá. Claro, muito entre aspas isso daqui, né? Não entenda isso literalmente. Porque toda a parte assim, de lixo, de problemas mesmo, eles jogaram para lá. Jogaram lixo para lá. Jogaram criminosos para lá. Né? Então isso foi aumentando a pobreza daquele local. Então a Lua é como se fosse a nova Terra. Todos aqueles problemas que tinham no nosso planeta foram simplesmente jogados para lá. E claro que isso ia dar ruim em algum momento. Né? Então a gente acompanha um general ali de uma força miliciana que existe na Lua, resolveu tomar o controle da Lua, né, e romper relações com a Terra. Né? Eles querem a independência da Lua. Né? Eles consideram a Terra agora como uma exploradora deles, né? Escravizaram eles. Eles se sentem mesmo oprimidos e cortaram relações com a Terra. Né? E a gente começa a acompanhar a história a partir daqui. E a trama, ela é cheia de mistérios, né? Você fica com vontade de saber qual lado que está certo, será que a Lua está certa? Será que a Terra é que está certa? Né? Ou será que é tudo verdade isso aí que a gente acompanhou? Né? E essa sapiência, né? Será que ela realmente tomou as melhores decisões? Então, você fica curioso, né? A história ela te instiga a querer assistir mais, a querer saber mais sobre todo o conceito desse mundo
que eles vivem agora, né? E bom, essa aqui é a premissa base desse anime. Então, agora sim, vamos lá falar desse primeiro episódio, né? Porque a gente começa com uma cena no futuro, né? Mostrando ali um grupo, né? O grupo principal, né? Dos protagonistas ali indo já na Lua, né? Indo em direção a uma cidade. Eles estão ali com o trem e tal, né? Passeando. E aí eles são atacados ali por um grupo de robôs, né? Que provavelmente é a força de defesa lá da Lua, né? E aí começa um intenso combate ali entre esses dois grupos e tal, né? Com excelentes cenas de ação, tanto em questão de combate físico, quanto em combate armado também, é muito bem feito, cara, é absurdamente bem feito tudo nesse anime, né? E a gente vê o protagonista, né? Que é o Jacob Shadow, né? Todo mundo chama ele de Jack, né? Ele lutando ali, eles usam tipo uns artifícios que eles têm nessas roupas deles, que são bem tecnológicas e tal, então eles conseguem lutar de igual para igual com os robôs, né? E aí a gente corta essa cena aqui, né, no meio do combate e volta pro passado, né? Que é onde a gente vai acompanhar esses protagonistas, né? Esse mesmo pessoal, só que vivendo os dias normais dele, né? A gente volta pro exato dia onde aconteceu essa rebelião da Lua contra a Terra. E isso daqui é por volta de um ano atrás em relação àquela cena inicial, né, que a gente viu. E aí, como eu falei, né, a gente acompanha o Jack, né, ele que é o herdeiro do grupo Shadow, né, que é esse grupo ali que ajudou com a construção da IA e dessas tecnologias ali envolvendo a Lua e tal, enfim, toda essa coisa aí que a gente está acompanhando. Né? E eles, cara, e esse grupo de amigos é aquele bem playboy mesmo, assim, né? Eles são ricos pra caramba, né? São andam de carrões, rodeados de mulheres, não sei o que e tal. Enfim, eles estão aproveitando a vida, né? Afinal, a Terra tá em paz, tá todo mundo próspero, então tem que aproveitar mesmo, né? E aí eles estão indo para uma festa, né? Que vai ser tipo um evento ali de inauguração de um anexo que vai ter na parte lá da Lua, né? Então tem várias pessoas ali, tal, um monte de cruzeiros assim super luxuosos, né? O próprio Jack, né, chega lá de helicóptero, né, porque ele estava atrasado. Ah, só pegar o helicóptero e vamos lá de boa, né? Enfim. E aí a gente tem uma apresentação, né, da mãe, né, do Jack, né? Ela falando ali sobre a sapiência, né? Tudo aquilo que eu falei no início, né? De que uma IA que assumiu o controle ali do mundo, né, das políticas que iam ser feitas e tal, né? Tudo que eu falei no início. Daí ela explica tudo, fala, meu filho vai herdar tudo isso aí, só que o Jack não quer saber, ele só tá lá jogando poker lá, jogando no cassino e tal, ele quer se divertir, o negócio dele é esse. E aí o Jack se encontra lá com os pais dele e tal, eles são super amorosos, adoram o Jack, eles são pais adotivos, não são os pais verdadeiros dele, né? Mas isso não importa nem um pouco, né? Eles amam muito o Jack e tal, né? A mãe dele adoraria, né, juntar o Jack com a Riz, né? Ela praticamente chipa muito esse casal aí, né? Agora o Jack ele não parece muito interessado na ideia, não. Tal. Parece que ele é mais na dele. Assim, né? A gente vê que ele, por fora, ele parece ser assim meio, sabe, alegre pra caramba e tal, meio irresponsável, mas por dentro ele é meio. Ele se sente meio sozinho e tal, meio solitário, né? Ele é meio complexo de se entender. E bom, seguindo aí, a gente chega pro ponto máximo ali da festa, né? Que é a inauguração lá do tal setor, né? Então todo mundo vai lá pros convés, né? Dos navios, né? Pra observar de longe, né? Você consegue ver ali, é tudo iluminado. Fizeram um super show de luzes mesmo, né? E aí acontece algo muito estranho, né? Porque o Jack, ele de repente tem meio que uma visão, onde ele vê o Phil, né? Só que ele adulto, chamando por ele, né? Falando que precisa da ajuda dele, tal, que eles precisam salvar a Lua, né? Só que ele não consegue falar tudo, né? Porque algo está impedindo ele, né? Então meio que uma força, ele puxa ele para fora, né? Dá a entender que poderia ser a sapiência, a inteligência artificial, mas essa cena é para você não entender mesmo, né? Para te deixar confuso. Parece que talvez seja um negócio de volta no tempo, não sei. Sinceramente, eu buguei com essa cena aqui. E esse é o objetivo dela. É pra você não entender mesmo, né? E aí o Jack volta assim, né? Você vê que os amigos dele estavam ali preocupados, falando, caramba, o que aconteceu, cara? Meio que apagou aí por alguns segundos e tal, né? E aí ele olha pro céu, né? E aí ele já pega a Riz, puxa, aí ele sai correndo dali, fala, ó, a gente tem que sair daqui imediatamente, tal, vai acontecer uma tragédia aqui, que não sei o que, ele sai correndo. Aí o pessoal ficou olhando pra ele, caramba, o que aconteceu, né? Só que ele segue, né? Vai todo mundo atrás dele. E eles vão direto pra um submarino ali, é tipo um, um barco de escape ali para sair do navio ali, caso aconteça alguma coisa, né? E realmente vai acontecer, né? Porque todo mundo tá olhando pro céu, e aí começa a ter tipo um monte de luz assim, de repente o pessoal pensa, isso é do show, né? Que bonito. Só que não era o show. Era um monte de explosões que estavam acontecendo lá no espaço, né? Dessa plataforma ali que conecta com a Lua, ela foi explodida, né? Então começam a cair vários pedaços dela, né? Assim, na Terra. E cara, aqui, mano, o anime dá um show.
cara, é deslumbrante, toda essa parte é muito bem feita, questão visual, questão de animação, as cores ali que eles colocam, nossa, é lindo demais, cara. Você fica assim, você não pisca durante toda essa parte aqui. Além do que é tenso pra caramba, né? Porque é uma tragédia sem precedentes ali, né? Nossa, vai, quase todo mundo vai de base ali. Porque começa a chover destroços e tal, né? E detalhe, né? Ainda vai cair a peça principal, né? Que é praticamente a estação inteira que vai cair ali, né? E o negócio é gigantesco. E, cara, quando isso ali começa a cair, né? Você já vê que parece um cometa vindo, né? E aí o Jack, né? Ele já chegou no navio com os amigos... Com o navio não, né? No submarino com os amigos dele, né? E aí ele tenta voltar para pegar os pais dele, né? Só que aí um dos companheiros dele fala... Cara, simplesmente dá um soco nele, né? Meio que deixa o Jack desacordado, né, e joga todo mundo para dentro do submarino, né? Porque ele sabia, não dava mais tempo ali, né? Ou eles fogem agora ou vai todo mundo morrer ali, né? E realmente não daria tempo, né? Não teria como ele chegar nos pais dele para trazer eles até ali, né? Então todo mundo entra no submarino, né? Eles conseguem escapar e a gente vê a queda lá da estação. E cara, é praticamente uma bomba atômica aquilo ali. É um cometa mesmo batendo na Terra. E é uma devastação assim gigantesca. Arrebenta com tudo ali. Praticamente ele secou ali aquela parte ali do oceano ali e tal, onde eles estavam. Caraca, uma destruição absoluta. E a forma como o It mostrou isso daqui é fantástica. E aí nós vemos, né, o general Bob Skylon, ele que está na Lua, e ele assume a autoria desse ataque, né? Foi ele que explodiu lá toda a estação, causando toda aquela devastação. E ele agora diz, né, que chegou a hora do povo da Lua se separar ali do povo da Terra, né? Eles já estão cansados de toda aquela opressão e tal, de serem escravos do pessoal da Terra. Acabou isso. Então ele tem lá uma parte dissidente do exército, né, que apoia ele, tanto que ele é conhecido lá como o demônio da Lua, né? E assim, dá a impressão que a população da Lua apoia ele, né? Isso aqui é uma outra coisa que deixa a gente com curiosidade para saber, né? Será que todo mundo apoia ele? É só uma parte da população? Como é que vai funcionar isso daqui? Mas parece que é muita gente que concorda com ele, né? Que a Terra ela passou dos limites da exploração com o pessoal da Lua, né? Mas vamos ver como é que vai ser isso daí. Bom, então depois dessa notícia, de todos esses acontecimentos, passam ali alguns dias, né? A gente vê o Jack, ele acordando no hospital, ele tá muito ferido, tal, tá machucado pra caramba, né? Mas ele vai embora, né? Pô, ele quer saber o que aconteceu com os amigos dele, né? Então ele volta pra casa dele, né? Então a gente vê ele passando assim no meio de toda uma destruição, cara. Arrebentou com aquele local inteiro, cara, né? E aí quando ele volta, quando ele chega na casa dele, ele tenta contactar os amigos, né? Tenta ligar para eles e tal, passar mensagem, ver pela internet e tal. E ele não consegue notícia de ninguém, né? E aí você fica ali, pô, caramba, será que morreu todo mundo? Será que eles escaparam? Bom, os amigos a gente sabe que estavam com ele, né? Porque a gente viu lá na ceninha inicial do anime, né? Mas enfim. E aí, enquanto ele tá na casa dele, né, chegam duas pessoas, né? Seriam tipo agentes da CIA, do FBI, alguma coisa assim. Ou de uma agência governamental do mundo. E capturam o Jack e levam ele para uma base secreta, né? E ele é acusado. Ele foi o responsável por toda aquela destruição. Não ele em si, né? Mas que ele ajudou aquele grupo a cometer esse ato, né? E você fica, pô, mas não faz sentido. Ele estava lá. Como eu queria fazer isso? Né? Então, as suspeitas deles se baseiam principalmente em dois pontos. Primeiro, a forma como ele se portou, né? Porque de repente ele saiu correndo de lá como se ele já soubesse o que ia acontecer, né? E o segundo e principal é o lance de que eles dizem que o DNA do Jack não bate com o dele, né? Parece que tem alguma informação incoerente ali e tal, né? Uma espécie de mutação, uma anomalia no DNA dele. E isso poderia ser uma espécie de conexão que ele teria com o pessoal da Lua, né? Só que ele fica ali, pô, caramba, do que vocês estão falando? Não sei de nada disso, não estou entendendo nada, não tenho nada a ver com isso. Só que ninguém acredita, né? Os caras estão prontinhos ali para formalizar uma acusação contra ele. E aí a gente vê aquela amiga dele, né? A Riz, ela sobreviveu, né? E ela vai até essa base, né? Para tentar salvar o Jack, né? Sei lá, conseguir mais tempo para ele, ou descobrir a verdade, né? E aqui tem um ponto interessante, né? Porque ela não chegou assim como se fosse uma super amiga falando, não, Jack nunca faria isso e tal, eu confio nele. Não, ela chegou ali, pô, me explica isso daí, cara, porque eu tô em dúvida também, né? Então é interessante isso aqui, é uma reação bem mais real, né? Da coisa toda. E aí o Jack fala, pô, não sei e tal. Só que aí ele fala o seguinte, eu me lembro dessa pessoa, né? Desse tal Bob Skylo. Ele fala que já viu ele antes, né? E aí a gente começa a ver todo o flashback, né, dessa
infância do Jack. E aí, nesse flashback, a gente começa a acompanhar o Jack e o Phil. Né? Eles são, tipo, melhores amigos. E eles estão numa estação espacial na Lua, aparentemente. Né? E parece um orfanato, aquele local ali, né? Porque é cheio de crianças e tal, da idade deles. Né? E o clima lá é muito de boa, né? Você vê que eles fazem diversos testes, assim, de inteligência. Testes daqueles meio psicológicos, testes físicos e tal. Mas, assim, é super de boa. Não é nada, assim, muito agressivo, nem nada do tipo, não. Assim, como se estivessem sofrendo. Não tem nada disso. Né? Aliás, é muito pelo contrário, né? Parece que todo mundo ali é super feliz, como se estivesse num local maravilhoso, né? Então todo mundo é muito amigo, né? E aí acontece o seguinte, né? Olha só quem tá lá, né? O tal do Bob Skylon, né? Só que aqui ele tá muito diferente do que a gente viu ele na Lua, né? Como se ele fosse um general muito impiedoso e tal, cara muito ríspido. Aqui não, aqui ele age como se fosse o pai daquelas crianças todas, né? Super amoroso, super atencioso, né? Ele volta e meia, ele fala que vocês têm um trabalho muito importante, vocês são o futuro da Lua, que não sei o que e tal. Aí você fica, caramba, como assim? O que aconteceu aqui, né? O que está acontecendo nesse local, né? Bom, vai seguindo aí a história. Tem alguns mistérios aqui também, né? Primeiro, com relação ao Bob Skylon, né? Quando ele vai embora ali desse local, ele pega um elevador, né? E esse elevador ele fala para ninguém nunca entrar, né? Proibido, é um local proibido. Você nunca deve ir naquele elevador, né? E a outra questão é com relação ao Phil, porque ele parece que sabe alguma coisa a mais daquele local, só que ele não fala. Né? Sempre que ele vai falar alguma coisa, parece que alguma coisa interrompe ele, ou ele decide mudar de assunto. Mas enfim, vai seguindo aí, até que chega um dia onde o Phil e o Jack, eles acordam com barulhos assim de explosão e tal, com uma tremedeira toda assim e tal. Eles acordam assim, caramba, o que está acontecendo aqui? Eles saem do quarto deles e tá tudo explodindo. Né? A explosão para tudo quanto é lado, tá tudo pegando fogo, tudo desmoronando já. Né? E não tem mais ninguém, parece que só tem eles dois ali. Né? Não tem mais criança nenhuma em local nenhum e tal, sumiu todo mundo. O que aconteceu aqui? Né? Aqui também é um ponto que não ficou muito claro ainda se o que aconteceu naquela estação foi um ataque externo ou se foi meio que tipo uma queima de arquivo. Né? Eles estão desligando aquele projeto ali e tal, apagando tudo que foi feito ali para ninguém saber, não, a gente não fez nada aqui não. Né? Tipo isso, né? Não sei exatamente o que aconteceu. Mas para poder escapar dali, eles precisam pegar aquele elevador, né, que era proibido. É a única saída que tem. O Jack ele fica meio, não, a gente não pode, é proibido e tal, mas o Phil arrasta ele, tá louco, a gente vai morrer aqui. Né? E aí eles escapam pelo elevador. E aqui, quando eles saem desse elevador, eles descobrem a verdade sobre aquele local. Na verdade, tudo aquilo ali era uma grande farsa. Aquilo que eles estão é como se fosse um laboratório secreto onde eles são estudados. Na verdade, o Jack e o Phil são como cobaias de teste, né? Só esses dois. Aí você fica, pô, mas e as outras crianças? Então, a gente logo percebe, né? Tem algumas ali que são robôs, são androides, né? Tudo era uma farsa. Nesse lugar ali que eles estão, a gente vê também alguns cientistas mortos, então parece que foi uma queima de arquivo, né? Eles estão apagando todos os rastros daquele local. E aí todo mundo, esses dois eles ficam desesperados, né? Caramba, o que está acontecendo? Toda a nossa vida é uma mentira. E agora? O que a gente faz? Para onde a gente vai agora? Porque eles estão tipo como se fosse uma nave espacial ali. E aí aparece o Bob Skylon. E de novo aqui ele tá diferente da outra vez também. Sempre que ele aparece ele tá de um jeito diferente, cara. Impressionante. E aqui ele parece que tá enlouquecendo e tal. Ele parece que tá com uma dor de cabeça, alguma coisa assim. E aí do nada ele vai e corta o braço do Jack. Né? E aí ele e o Phil conseguem escapar dali. E aí o Phil, ele coloca lá o Jack numa cápsula de fuga e tal, para ele escapar daquela nave, né? Só que antes dele sair, o Phil corta o próprio braço dele e implanta no Jack. Agora, por que ele fez isso, não sei, né? Mas enfim, e aí o Jack ele escapa dali, né? Ele fica desacordado e tal, né? Porque ele perdeu muito sangue, né? E a cápsula tira ele da nave. Agora, o que aconteceu com o Phil a gente não sabe, e o que aconteceu com o Bob Skylon a gente não sabe. Se eles morreram ali, tal, se eles conseguiram escapar, não sei. É misterioso também. É cheio de mistérios, cheio de perguntas esse início, né? E aí o Jack ele cai na Terra, né, com a cápsula dele, e ele é encontrado lá pelos pais adotivos, né? Que aí passam a criá-lo, e a gente chega no ponto onde a gente começou essa história aqui, né? Bom, com isso a gente volta pro presente, né? Ele contou toda essa história ali pra Reese,
E quem também ouviu toda essa história, né, foi aquele pessoal da CIA, né, que estava por lá. E aí eles falam, bom, essa tua história até que faz sentido, né, e que explica algumas coisas, né, principalmente a questão lá do DNA meio diferente, né, essa anomalia tem a ver com o braço lá do fio, né, que está implantado nele. Bom, então eles falam, vamos fazer um acordo, né? Você ajuda a gente a pegar os culpados e aí talvez a gente te liberte. talvez, sei lá, quem sabe, né? Bom, a partir daí, ele também não tem escolha, né? Só pode aceitar isso ou ir para o corredor lá e ser executado, né? Então ele aceita. Então a gente tem um salto de 1 ano na história, né? E agora a gente vê todos aqueles amigos juntos, né? E sobreviveram, né? Então tá lá a Riz, o Loirinho, o Jack, tá a galera toda. E esse grupo, né, vai em missão procurando informações do Bob Skylon, né? Porque aparentemente nem a IA lá, né, a sapiência, sabe do paradeiro desse sujeito, né? O que já te deixa ali com o pé atrás, né? Pô, será que dá pra confiar nessa IA mesmo, cara? Será que ela tem alguma coisa a ver e tal? Será que isso é tudo plano dela? Será que é a IA que quer dominar todo mundo, né? E tá enganando a humanidade inteira, né? E o pessoal da Lua também? Bom, também mais mistérios, mais perguntas aí, né? E, bom, provavelmente essa cena aqui vai conectar com aquela primeira cena lá do primeiro episódio, né? Que é eles chegando nessa cidade da Lua, né? Mas a gente corta essa parte e vai para um outro pedaço ali da Lua, né? Que é onde está o tal do Bob Skylon, né? E aqui tem algo mais misterioso ainda, né? Como se já não bastasse tudo que a gente está na cabeça ainda, né? Que a gente vê o Bob Skylon e aí, de relance, a gente vê meio que como se fosse uma ilusão, não uma ilusão, né? Um aparelho tecnológico, alguma coisa assim, e a gente vê o rosto do Phil, né? Ou seja, é o Phil que está ali disfarçado de Bob Skylon. Ficou meio confusa essa cena, ou é o Bob Skylon, né, que vai se disfarçar de Phil, talvez, sei lá. Não sei, buguei também nesse final aqui. O anime ele encerra exatamente aqui, né? Já para deixar a gente louco para ver o próximo episódio, né? O terceiro, né? Tem tudo lá, né? Mas como eu falei, cara, para mim não dá tempo de assistir tudo de uma vez, né? Então eu vou assistir aí de pouquinho em pouquinho. Enfim, cara, pra mim, baita estreia. O episódio encerra de forma magnífica também, como foi todos esses dois episódios aqui, foram sensacionais, impecáveis. Né? Estou bem ansioso para ver os próximos também. Talvez eu traga mais vídeos aqui, né? Vamos ver como é que vai ser os episódios. Mas enfim, é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Mais uma vez eu agradeço o seu tempo, sua paciência. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreve no canal. Tem muito vídeo bacana pra você. Comenta aí também o que você achou do episódio. Gostou, não gostou? Dê sua opinião. Compartilhe o vídeo aí com mais pessoas. Isso é muito importante, ajuda muito o canal. E apresenta, né, o canal para seus amigos, para seus parentes, para seus inimigos, para quem você quiser. E é isso aí, vou ficando por aqui. Até a próxima.